Bem, muito bem. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. A gente está dando início a mais um culto aqui na Igreja Metodista, graças a Deus. A gente está conseguindo agora se reunir com os irmãos, tomando todos os critérios. A gente sabe que é importante em adorar o Senhor em espírito e em verdade. E você que nos acompanha de casa aí também, seja bem-vindo em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu quero começar fazendo uma leitura de Salmo 18, verso 6. Esse Salmo 18, verso 6. Eu quero ler 3 versos nesse Salmo que é muito importante, a gente comenta e depois faz uma oração. No verso 6 diz: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Verso 31. Porque quem é de Deus? Quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Então Deus, Ele nos livra da angústia, nos livra realmente da perseguição, da tribulação. Ele é nossa rocha, Ele é o Deus perfeito, Ele é fiel e Ele nunca nos deixa só. Nós vamos orar agora, agradecer ao Senhor por mais esse dia, por essa semana que inicia, hoje é o primeiro dia da semana, e por termos a oportunidade de estar na sua casa. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, porque o Senhor hoje nos dá a oportunidade de vir à tua casa, de também nossos irmãos estar acompanhando através dessa live, desse culto online, para poder adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nesse momento, Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós glorificamos o teu santo nome. Nós sabemos, Pai, que isso é um privilégio, podemos ter a oportunidade, liberdade de expressar nossa fé em Ti, Pai, aqui na igreja e aonde nós estivermos nesse país, Pai, em nome de Jesus. Por isso que nós abrimos nossos lábios e glorificamos e exaltamos o Teu nome, que é digno de toda honra e toda glória. Recebe, Senhor, nossos louvores, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai, porque nós adoramos com fé. E em nome de Jesus, que nessa noite nós queremos comer desse pão vivo que desceu do céu, queremos nos alimentar da Tua palavra, queremos alimentar, Senhor, da verdade, da Tua doutrina, Senhor, que é a palavra. Queremos ser edificados, Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que precisamos para continuar, Senhor, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, como diz a Tua palavra, para continuar sendo, Pai, em nome de Jesus, Teus discípulos, aonde nós vamos fazer, sim, a Tua vontade e honrar ao Senhor, onde o Senhor nos mandar. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade entre nós, fique à vontade, Senhor, no nosso meio, que seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como é feito no céu. Que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida como é feito no céu. Abençoa, Pai, aqueles que estão se dirigindo para cá, todos os que estão nos acompanhando nessa live, nesse culto online, e todos aqueles que assistirão depois. Que o Senhor venha abençoar poderosamente em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vou chamar aqui o João, que vai cantar um louvor aqui, alguns louvores para nós, e logo a seguir ele entra com a palavra. Deixa eu baixar o fone. É muito alto, né? Tá bom aqui? Graças a Deus, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém. Espírito em verdade, te adoramos.
Glória a Deus. E a pergunta: vim para louvar-te, né? Vim para adorar-te, né? Eterno Rei, exaltado nas alturas. Amém? Glória a Deus, né? Porque Deus tem nos abençoado, né? Essa semana foi de muitas bênçãos e só temos a agradecer aquele que é autoridade e poder, né? É o que a gente vai aqui. Damos glória a Deus, aqueles que confiam no Senhor, né? Então, glórias a Deus. Amém? quem está com Jesus, né? Aleluia. Falar alegria, então vamos cantar, né? Amém. Glória a Deus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê?
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, João, por esse louvor aí, né? Muito importante. A gente está adorando o Senhor em espírito e em verdade. Só botar aqui. E a gente pode sentar, irmão. Você que está aí. A gente sabe que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é mais importante, né, do que qualquer espada. Então eu quero cantar mais um louvor aqui. Eu acho que esse louvor ele é muito bonito. Eu peço que você adore o Senhor nesse momento. Deixa eu só abrir aqui. Quem conhece? Aleluia. Glória a Deus. Então você que está se lamentando, está chorando, está preocupado com alguma coisa, medite na letra desse louvor e adore o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Vou lhe falar de alguém. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só para curar as suas feridas. E esse homem está aqui só para te amar e para dizer: o Senhor Jesus está aqui, está aí na tua casa. Ele está tocando em você, Ele está te abraçando nesse momento. Sinta o abraço do Senhor, sinta o abraço do Espírito Santo de Deus nessa hora. Adore Ele em espírito e verdade. Aleluia. Direciona os teus olhos para Ele agora. O Senhor quer te abraçar. Ele quer mudar a tua história. Aleluia. Vou lhe falar de alguém. Pode levar seus sonhos além. Sim, Senhor. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só para curar as suas feridas.
ao Deus que tudo pode por você. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. É você e Deus agora. Aleluia. Aleluia. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Oremos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Glorificamos o Senhor nessa hora, Pai, aonde nós vamos te oferecer esses louvores. Recebe com toda gratidão, Senhor. Nós abrimos o nosso coração e deixamos o Senhor entrar, o Senhor fazer morada permanente, fazer a tua vontade. Todos aqueles que estão nos assistindo agora aqui na igreja, Senhor, e nas suas casas, que o Senhor derrame o teu Espírito, que o Senhor comece a receber essa adoração de cada filho, de cada filha, que começou agora, Senhor, a oferecer o seu culto, a sua adoração, Pai, botar a sua fé, Senhor, aplicando em Ti, sabendo que só o Senhor é Deus. Recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, pois é de todo o nosso coração, é em espírito e em verdade, Pai, que te oferecemos, em um nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vou pedir que o João e o Pablo fiquem apostos com a palavra, porque pode acontecer de eu pedir vocês lerem algum texto, tá bom? Hoje nós vamos meditar sobre o que é umas admoestações, que são conselhos, admoestar é aconselhar, e sobre o amor fraternal. Está lá, vamos começar lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu quero primeiro ler esse versículo, e depois eu quero ler em 2 Crônicas, e a gente entra nessa parte do amor fraternal, e sobre as admoestações, que a gente vai estar aprendendo um pouquinho aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Você pode ficar sentado, fique à vontade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo diz assim, de Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver a Deus? A condição para a gente ver ao Senhor é seguir a paz com todos, ou seja, nós temos que ter paz com nossos irmãos, com nossas irmãs, com as pessoas. Paulo ele orienta na palavra, diz: o que depender de vós, tenha paz com todos. A gente sabe que nós precisamos ter paz, e nós temos que buscar a santificação. O que é a santificação? É fazermos tudo aquilo que é contrário à vontade da carne, tudo aquilo que é vontade, que a carne pede, que é pecado, que nos afasta de Deus, nós vamos lutar contra. E para nós prevalecermos contra isso, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E eu vejo que a igreja nesses últimos meses tem se reinventado. Hoje tem células acontecendo de forma online, tem cultos acontecendo de forma online, tem discipulado acontecendo de forma online. Por quê? Porque nós precisamos continuar seguindo
paz com todos e falando sobre o Evangelho que salva, que cura, que santifica, que renova, que Jesus vai voltar. Então, nesse primeiro momento, a gente pega uma instrução que eu tenho que ter paz com todos. O que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Eu não vou procurar íntegras, mas também, em paralelo, eu tenho que ter a santificação. Com isso, eu vou ter a graça de ver o Senhor. Você quer ver o Senhor? Está aqui a instrução. E aí, lá em 2 Crônicas 7,14, eu quero ler também esses dois textos para a gente poder entender que a intenção do Senhor é que a gente venha ser sarado, se verdadeiramente ser curado, estar próximo dele. Deus, muitas das vezes, quando chama a atenção dos seus filhos, cada um de nós, ele verdadeiramente se entristece, porque ele quer ver a gente bem, ele quer ver a gente próximo dele. É um versículo muito conhecido e diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ele diz logo: se o meu povo, ou seja, é meu povo, você é povo de Deus. Quando você entrega a vida para o Senhor, ele já te considera como seu filho. Lá em João capítulo 1, versículo 7, 8, se não me falha a memória ali, vai falando que Jesus veio para os seus não receberam, mas a todos quando receberem deu o poder de ser chamado de filho. E aqui ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, nós somos conhecidos como cristãos. Ele diz: se humilhar e orar e buscar a minha face. Olha aí de novo, buscar a face. Se nós queremos ver a Deus, temos que buscar ter paz com todos e a santificação. E aqui ele diz: aquele que quer ver minha face, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, tem que ter santidade. Olha a correlação aí. Então eu ouvirei dos céus. Então vê que a santificação, ela é fundamental, tanto no Antigo Testamento como no Novo, para ver o Senhor, para ver a glória de Deus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente vê que quando a terra não produz o seu fruto, quando surgem doenças, enfermidades e tantas outras coisas, é porque nós estamos em algum ponto falhando com o Senhor. Eu nunca me esqueço dessa frase: tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. Se não cresce, é porque tem algo de errado. Você percebe que você está bem e de repente você pode sentir uma dor no estômago, todo o corpo sente. E aí você já não faz as mesmas coisas que fazia antes de ter essa dor no estômago. Se você está trabalhando e começa a ter uma dor de cabeça, você trabalha, mas fica aquilo incomodando, então você não vai produzir o que você deveria produzir se não tivesse dor de cabeça. Então a gente começa a perceber que a gente precisa estar sarado, santificado, próximo do Senhor. Então as admoestações que eu quero citar aqui, e aí volta lá para Hebreus, só que agora no capítulo 13, deixa aberto aí no capítulo 13, vai dizer o seguinte, uma pequena introdução que eu estou fazendo: o amor é uma manifestação de crescimento no Senhor. Então quando nós temos o amor, a empatia, nós conseguimos transparecer isso, a gente está dando sinais de que o amor de Deus está sobressaindo em nós e as pessoas não estão. Eu citei essa semana numa live que eu fui num ponto comercial comprar alguns produtos e a vendedora falou para mim assim: o senhor é evangélico, é cristão, né? Crente, né? Eu disse assim para ela: como você percebeu? Não, seu jeito de falar, de ser, identifica isso. Isso para mim é um ponto muito bom. E quando as pessoas que não nos conhecem, não me conhecem, não nos conhecem, e ver algo em nós característico de Cristo, ou seja, o perfume de Cristo está exalando. Isso é bom. Quando isso demora a acontecer, eu começo a me preocupar. Porque nós temos que ter essas características. E aí, o amor, ele manifesta esse crescimento no Senhor. Como está lá em João, capítulo 3, versículo 34 e 35. Que diz assim:
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, olha aí como a questão do amor é importante. As pessoas vão conhecer os cristãos quando demonstram esse amor fraternal, amor por irmão, tá? E eu vou estar falando isso. Como eu já disse, admoestações são conselhos. E há às vezes, quando a gente recebe conselhos, há pessoas que usam um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Tudo que Deus faz contra. Você sabia que o Espírito do Anticristo vem trabalhando desde a época de Jesus? Ele vem trabalhando antes de Jesus, porque Jesus, quando sai como Messias, que é o Cristo, o Espírito do Anticristo tenta provar que Jesus não é o Cristo, e conseguiu convencer alguns naquela época, tipo os fariseus e alguns daquele povo. E hoje, esse mesmo Espírito continua trabalhando, só que o Espírito Santo vem para quê? Para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Eu preguei isso essa semana. Então começamos a entender aqui que quando o Senhor vem, a gente começa a ter características de discípulos. De que forma? A gente passa a ter amor pelo nosso irmão. Quando a gente diz a paz, meu irmão, essa paz, graça e paz, a paz do Senhor, ou seja, quando você cumprimenta o irmão dando a paz, não é somente uma frase, um cumprimento evangélico, um cumprimento gospel. Você está desejando para aquele irmão que ele tenha algo que Jesus deu lá quando ele aparecia por discípulo, Jesus, que a paz esteja convosco. Ou seja, a paz que ele dá, o mundo não dá. Essa paz pode estar tendo uma guerra, você está tranquilo, porque você sabe para onde você vai. Tu sabes onde está indo. E aí, o primeiro ponto de Hebreus, do capítulo 3, versículo 1 a 9: devemos permanecer e praticar o amor fraternal. E aí em Hebreus 1, aqui diz: permaneça a caridade fraternal. Na minha está assim. Ou seja, permaneça caridade e amor é a mesma coisa. Permaneça o amor fraternal. E o que isso quer dizer? O amor fraternal, como eu disse, era amor entre irmãos, aquele amor de irmãos. Você sabia como o povo judeu se cumprimenta quando eles se encontram? Eles vão se cumprimentar, dão a paz e beijam no rosto do irmão. Isso não quer dizer que é só com quem é parente, não. É qualquer judeu. Se eles se encontrarem, souber que é um judeu, vão se cumprimentar e eles dão aquele beijo no rosto. Se você for num país oriental, eles vão se cumprimentar, tem aquela questão da reverência, né? Eles baixam um pouco assim, a pessoa se cumprimentando. Aqui no nosso país o cumprimento é dar as mãos, não é isso? Alguns abraçam. Só que esse aqui deles, eles têm um cumprimento de irmãos. Ou seja, quem é a pessoa que você não conhece que você dá um beijo? Para mostrar como o povo é escolhido. Se cumprimentam como irmãos, até o cumprimento é diferenciado. Então a gente passa a entender, no versículo 2, ele diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Você sabia que há pessoas, a palavra de Deus está mostrando, que já hospedaram estrangeiros, achando que era somente uma pessoa comum e era um anjo enviado do Senhor? Vamos lá para a história de Ló. Né? Ló recebeu aqueles anjos lá, a cidade ia ser destruída. A cidade que era Sodoma e Gomorra, queria fazer maledicências com aqueles anjos, e Ló, ele recebe aqueles anjos ali, né? E quando vai de manhã, os anjos falam: pode sair que a cidade vai ser destruída. Se ele não deixa os anjos entrar. Então a gente começa a ver que quando nós somos hospitaleiros, recebemos estrangeiros, imagine-se como se você fosse estrangeiro na terra dele. Como nós gostaríamos de ser recebidos? Então aqui mostra a demonstração, ou seja, o conselho que o Senhor dá para nós como cristãos, como agir mediante uma situação dessa. E aí eu anotei aqui:
A hospitalidade, que literalmente refere-se a abrir portas de casas a viajantes estranhos que compartilham da mesma fé, pode trazer bênçãos inesperadas. Então, se você conhece alguém que compartilha da mesma fé, é estrangeiro, receba. Se é um estrangeiro, talvez que você não tenha, o Espírito Santo te tocou para ajudar, ajude-o. Faça aquilo que o Espírito está conduzindo. O Espírito Santo está a todo momento próximo de nós, irmãos. Em todo momento. Ele está junto, está próximo, está perto. Só que a gente tem que estar com os ouvidos atentos. O Senhor está falando. E se nós estivermos com os ouvidos atentos, nós vamos perceber a ministração do Senhor. Preste atenção. No versículo 3, eu coloquei aqui, lembrar dos presos. Olha o que diz o versículo 3. Lembrai dos presos como se estivessem presos com eles. Eita! É forte, não é? A gente tem que lembrar dos presos como se estivéssemos lá com eles. Olha aí. E dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. O que é isso aqui? É empatia. É se colocar no lugar do outro. É ver a condição do outro e não ficar quieto. É realmente tentar ajudar de alguma forma. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Se eu não posso, Senhor, aí a oração é a interação. Senhor, manda alguém, faz alguma coisa, muda essa realidade. Ou seja, a oração pode muito em seus efeitos. E quando o justo faz oração, ela remove montanhas. Então a gente começa a entender aqui, no livro de Hebreus, né, que o autor diz que é conhecido, alguns dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Apolo que escreveu, mas o autor é desconhecido, sendo que a palavra do Senhor que está sendo ministrada, eu sei que quem inspirou foi o Espírito Santo, ela está dando umas instruções de como nós devemos ter alguns hábitos no dia a dia, o que nós devemos fazer no dia a dia. E aí no versículo 4 ele fala, respeitado seja o matrimônio. Vamos lá. Respeitado ou venerado, versículo 4, seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Então ele diz aqui que o matrimônio, ou seja, a vida do casal, a família, é algo que é honroso diante de Deus. Deus constituiu a primeira família. Jesus, quando veio, o primeiro milagre que ele fez foi um casamento. Então ele realmente abençoou o casamento. Jesus abençoou o seio familiar. E o que o diabo quer? Destruir o casamento. Ele quer destruir a família. Ele quer fazer com que a família seja ridicularizada, que a família tradicional, como a gente acredita, que vem do Senhor, não é o comum, é algo fora do normal. Por quê? O Espírito do Anticristo está trabalhando para tentar destruir aquilo que Cristo prega. E a gente sabe que o casamento é bênção de Deus. O homem estava só. E quando Deus olhou a tristeza do homem, o que ele fez? Formou a Eva. Formou uma mulher para ele. Então cada um de nós, homens, tem a nossa Eva, e cada Eva tem o seu Adão, e a gente precisa ter essa esperança e esperar no Senhor. Adão não foi procurar de qualquer jeito, Deus deu para ele. Então quando só que Adão, ele tinha um diálogo com o Senhor todo dia, sim ou não? Tinha. Então ele recebeu. Então nesse texto 4, venerado ou respeitado seja o casamento entre nós. Aqueles que são casados, glória a Deus por isso. E hoje em dia, geralmente, a família que fica até que a morte separe, geralmente é a família que é cristã. Porque entende isso. Uma vez eu estava fazendo um casamento, e eu falei para o casal e virei para o jovem primeiro e disse assim mesmo: você está casando não é para você ser feliz. Você está casando para fazê-la feliz. E virei para ela e disse a mesma coisa: você está casando não é para você ser feliz, é
para fazê-lo feliz, porque você ama Ele, e você ama ela, e você está diante do altar do Senhor, e vão professar essa aliança diante do Senhor, e dessas pessoas todinhas. E Satanás também está vendo lá fora, e o objetivo dele era que vocês não chegassem aqui para receber a bênção de Deus, só que ele perdeu. Então a gente vê que é citado, tanto no Antigo como no Novo, que o casamento é bênção de Deus. Então honre a sua bênção, o seu casamento, aquilo que Deus te deu. E aí no versículo 5 de Hebreus 13, nós vamos ver o seguinte: seja vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Eu anotei aqui o seguinte: temos que ter hábitos sem avareza. O que é isso? Não ter apego ao dinheiro ou às riquezas. Irmãos, a gente vê que esse período de pandemia, muitas pessoas receberam auxílio do governo, receberam ajuda, muita gente ajudando, mas eu acredito que não faltou nada para os cristãos. Não faltou nada. Porque até se faltar o alimento da despensa, Deus providencia alguém para levar lá para você. Isso eu tenho presenciado. Eu digo um testemunho uma vez que aconteceu comigo. Eu estava na esperança de receber do trabalho o salário, e quando recebesse, passasse no supermercado e levasse comida para casa. Nesse dia não saiu o dinheiro, era uma sexta-feira, só ia sair na segunda. O celular que deu um problema, não deu para sair. E eu voltei para casa meio preocupado e disse: Senhor, e agora? Como é que eu vou chegar em casa? Não tem nada. E para minha surpresa, na ciclovia eu achei uma cesta básica lá no shopping, no meio da ciclovia. Na ciclovia passa muita gente, ninguém viu. Eu parei, olhei aqui, tinha açúcar, café, arroz, feijão, charque, óleo, tinha tudo ali. E eu olhei para frente, ninguém, olhei para trás, ninguém. Eu falei: vou botar na garupa e vou andando devagar, porque alguém deve ter deixado cair. E aí eu fui andando ali, andando devagar, sumiram os ciclistas da ciclovia. E quando eu cheguei aqui no canto da Almirante Barroso para Tavares de Barros, eu ainda fiquei ali uns 10 minutos esperando para ver se alguém passava procurando. E aí eu ouvi a voz do Senhor dizendo: vai para casa, que eu mandei o anjo deixar para ti. Nessa hora eu comecei a chorar e glorificar o nome do Senhor. Essas coisas só entende quem tem o Espírito. Quem não tem vai dizer: mas não, que nada, alguém deixou cair mesmo. Deus providencia tudo. E aqui no versículo 5 nós vemos, no finalzinho, na parte B: não te deixarei e nem te desampararei. Amém? Por isso, Ele não nos deixa. Ele vai sim levantar alguém para nos abençoar. Já aconteceu de eu estar sabendo de pessoas que estavam, tipo assim, orando, e o Senhor toca no meu coração e disse: não, tenho que ir lá na casa desse irmão, tenho que abençoar esse irmão. Só que eu não faço divulgação dessas coisas, não fico batendo foco, nada disso. Eu vou lá, de repente apareço: ó, irmão, tudo bem, a paz, é uma bênção aqui para ti. Pastor, e aí começa a chorar. Ele disse: recebe, só vai agradecer, já estou indo embora. Mas o que é isso, irmão? Deus, Ele usa a gente para fazer isso. Ora a gente precisa, ora a gente ajuda. E é assim o reino de Deus, amor fraternal. O Senhor vai tocar no nosso coração, ou vai tocar no coração de alguém para nos abençoar. Isso é reino de Deus. E aí no versículo 6, ele diz o seguinte: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não terei o que me possa fazer, não temerei o que possa me fazer mal. Se o Senhor é teu ajudador, olha o que eu notei aqui: o Senhor está pronto para correr em direção ao alívio de seus filhos oprimidos quando eles gritam por auxílio. Quando nós gritamos: socorro, Jesus, Ele já está aqui. O Senhor é assim. Teve uma certa vez que eu estava viajando,
E o carro que eu estava dava um problema, só estava eu na estrada. Aí eu parei na estrada e o carro não queria pegar. Eu disse: Senhor, é só eu que estou aqui. Não tem mecânico, não tem borracheiro, não tem stepper, não tem ninguém, não tem luz, não tem nada. Aí eu parei, orei e disse: Senhor, é agora. Botei a chave e o carro pegou. O que é isso, irmãos? Tem gente que vai dizer: não, foi porque estava com mau contato. Não, isso é mão de Deus. Só entende quem tem o Espírito. Quem não tem não vai acreditar. Nós não temos que ser incrédulos, mas crentes. Temos que crer. Até o diabo crê e treme, porque ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe quem é. Então nós temos que entender aqui que o Senhor é o nosso ajudador. E quando nós pedimos por socorro, Ele está lá. Deus está lá no Senhor. Que mal pode nos fazer o homem? E aí, no versículo 7, eu quero ler: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O que ele está dizendo aqui? Aí eu anotei aqui para tentar ilustrar da melhor forma. Lembre-se dos seus pastores, ou seja, dos seus mentores, dos seus discipuladores, as pessoas que realmente oraram por você, têm gastado tempo com você, têm discipulado você, aquele líder que se importa com você. Ore por eles, esteja perto deles. Eu me lembro que no meu primeiro pastor, segundo, terceiro, as pessoas que passaram a me pastorear, eu parecia um carrapato, não saía do lado. Porque eu via a integridade daqueles homens, daquelas mulheres também, tive pastoras, a preocupação que tinham. Quando diziam não, na hora às vezes eu não entendia, mas depois isso aqui eu ia me machucar, por isso disse não. E quando me orientava a fazer alguma coisa, na hora às vezes eu não entendia, mas eu ia e fazia, eu dizia: porque se eu fizesse desse jeito eu ia. E aqui eu fiz de uma forma mais simples. Então eu comecei a entender o que esse versículo quer dizer. E aí eu vi aqui, em Hebreus 13:7, o discípulo é um aprendiz de Jesus. Aquele pastor ou pastora, ele já foi discípulo de alguém, aprendeu com alguém e agora ele está te ensinando a aprender. Olha que coisa interessante. Aprendendo a viver como ele viveu. Quem? Como Cristo. Deus disciplina os seus filhos, sim ou não? Ele disciplina e corrige e treina-os a viver em seu reino. O Senhor Jesus, ele vai nos treinando. Todos nós fazemos parte de uma família. Quando éramos filhos, os nossos pais davam a melhor instrução para nós, para a gente não passar o que eles passaram de ruim na vida. Eles vão nos orientar a isso, eles vão nos direcionar. Os avós também fazem isso. Aquelas pessoas que estão sobre nós para cuidar de nós fazem isso. Na vida espiritual não é diferente, no reino de Deus não é diferente. Ele vai orientar e vai levantar pessoas para nos ensinar a andar conforme Ele quer, para não cairmos. A correção, se recebida com a atitude certa do coração, produz o fruto da justiça. O objetivo do pai é levar os seus filhos à maturidade. Por isso, a gente deve honre, considere e imite aqueles que Deus colocou à sua frente para liderá-lo. Então, honre aqueles que o Senhor tem colocado à sua frente. Eles se importam com você, eles têm orado por você. E cada líder, cada pastor e pastora vai prestar conta diante de Deus pela sua vida. Cada líder, cada pastor vai prestar conta. É uma responsabilidade que todos têm. E eu digo o seguinte, no versículo 8: Jesus, ele não muda. O que está escrito aí no versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, da mesma forma que ele agia lá quando ele nasceu, quando ele veio, fez o seu ministério, hoje e sempre ele vai agir da mesma forma. Ele não muda. Ele é fiel. Se ele disse que vai te dar o Consolador, ele vai te dar.
Se Ele disse que você vai falar em línguas, você vai falar. Se Ele disse que abriu aquela porta de emprego para você, ela vai abrir. Se Ele disse que vai tirar dessa casa, vai te levar para outra, Ele vai fazer isso. Deus não muda. O Senhor Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Graças a Deus por isso. Porque imagina você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Quando a gente tem um amigo, e aquele amigo ali diz que sempre vai estar com você, nunca vai te abandonar, e no momento que você mais precisa, aquela pessoa vira as costas, como é que nós nos sentimos? A gente se sente muito triste, magoado, decepcionado. Mas Jesus, Ele não faz isso. Ele não abandona os seus. Ele é capaz de deixar 99 e vai buscar você que está ferido lá fora. Jesus, Ele faz isso. Então a gente começa a entender que esses conselhos aqui, essas admoestações, o amor fraternal, está mostrando que Jesus tem um amor extraordinário, está nos ensinando como agir em amor. Se o meu irmão caiu, se machucou, eu não posso agir sem o amor fraternal. Eu não posso agir como um fariseu, apontar o dedo. Eu tenho que estender a mão para tirar o irmão daquela situação. Você vê como é diferente quem tem a ação do Espírito? E aí, no versículo 9, tome cuidado com várias doutrinas. Ele vai orientar aqui. Preste atenção, essa parte é muito interessante. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração se fortifique com a graça e não com manjares, que de nada aproveita aos que a ele se entregaram. Aqui, eu anotei aqui uma coisa muito importante nesse versículo 9, que você deve observar aqui que a doutrina está no plural, ou seja, existem várias doutrinas. Eu já vi uma frase, a pessoa dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus. Será? O que Jesus ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todos os caminhos não levam a Deus. Isso são uma das doutrinas que vem enganar o povo. E a gente precisa estar aberto. Ah, pastor, está inventando isso. Não, isso é palavra. É palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Então a gente começa a observar que doutrina está no plural, são várias. Mas a verdade, o Senhor fala, está no singular. E é aqui que eu vou precisar da ajuda dos irmãos aí. Ou seja, a verdade sempre está no singular. Abre aí, Pablo, João 7,17. E o João abre em Romanos, capítulo 16, versículo 17. Só para você ver esses dois textos, como é essa importância da gente conhecer a verdade e saber realmente o que Deus tem falado conosco. 7,17? João capítulo 7, versículo 17. O que diz lá? Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Olha aí. Então a gente começa a perceber aí que Jesus ele fala daquilo que o Pai mandou. A verdade. O caminho, ele é o caminho. Fala lá que está em Romanos lá, João. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, de desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Olha aí. Afastar daqueles que pregam doutrinas diferentes. Em 1 João, a 2 João 9 diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quem persevera na doutrina que Cristo ensinou tem o Pai e o Filho. Quem não persevera nessa doutrina, ou seja, quem não pratica, não tem nem o Pai e nem o Filho, muito menos o Espírito. Em Timóteo,
Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, se vocês acharem primeiro que eu, pode ler ele. 1 Timóteo, Primeira Timóteo 4,16 diz assim, olha lá: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazeis isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, Paulo está instruindo Timóteo, cuidado com a doutrina. Segue essa aqui de Cristo, porque salvará a ti e aqueles que estão te dando ouvidos. Quem não seguiu outra doutrina vai se perder. Então a gente começa a ver que Deus está nos mostrando o caminho que devemos seguir, o que nós devemos realmente buscar. Amém, irmãos? O segundo ponto é: onde é o nosso altar? O nosso altar é a cruz de Cristo. Antigamente o véu separava, agora não separa mais. E aí no versículo 10 diz assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O que isso quer dizer? Nosso altar é a cruz de Cristo. Aquele que ainda confia nos antigos rituais são excluídos os benefícios da salvação e de sua morte. Ou seja, há pessoas que ainda fazem os antigos rituais porque não creem que Jesus é o Messias. Isso acontece ainda até o dia de hoje. Estão esperando o Messias. Quem eles vão encontrar pensando que é o Messias é o anticristo. É o anticristo. O Messias já veio, já subiu ao céu. E quando ele voltar de novo, vai ser para buscar a sua igreja. Isso nós temos que entender. Então aqui, esse versículo 10 vai mostrando aqui uma nova amplitude, uma nova orientação nesses conselhos. Já no versículo 11 diz: porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para santuário, são queimados fora do arraial. Versículo 12: e por isso também Jesus, para santificar ao povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, esses dois versículos mostram aqui que nós percebemos que antes de Jesus vir, os sacrifícios eram feitos e o corpo dos animais que eram sacrificados era queimado fora do arraial. Jesus é o cordeiro perfeito. Ele veio e foi sacrificado aonde? Fora da cidade, né? Ali, Jerusalém, fora. E não foi crucificado, ele não morreu dentro, morreu fora, porque ele fez todo o processo. Agora ele é o cordeiro perfeito. Não precisamos mais fazer sacrifício. Jesus é a expiação pelos nossos pecados. Ele foi morto, traspassado, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é a palavra de Deus. Então a gente começa a perceber aqui, e eu anotei, mostra que Jesus foi crucificado fora do arraial. Então se cumpriu. E o objetivo de Satanás, se você não sabe, presta atenção aqui. Cada vez que Jesus andava, aqueles soldados romanos tentavam bater nele, machucar ele, para que ele morresse no caminho, não chegasse até a cruz. O objetivo dele era esse, porque se ele morresse no caminho, não ia se cumprir a promessa, e a cruz continuaria sendo símbolo de maldição. Só iam pregar ele morto lá e não tinha se cumprido. Mas ele chegou até lá, e lá na cruz ele ainda salvou mais um, e se arrependeu. E no final ele diz: Pai, está consumado. E ali conclui. Para você ver como Satanás tentou até o último momento, mas não conseguiu. E aí Jesus vai lá, pega a chave da morte do inferno da mão dele, né? Ali agora nem a chave da casa dele ele tem mais, e está vivo.
Ele ressuscitou. Então a gente começa a perceber aqui nesses conselhos que a gente já aprende muita coisa quando a gente começa a meditar na palavra. E aí no versículo 13 ao 15 diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que isso quer dizer? A lealdade de Cristo, eu anotei aqui, tá? A lealdade a Cristo significa separação. Eu vou me santificar, eu vou me separar. Agora nós somos templo do Espírito. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo. Então o Senhor, Ele quer agir na nossa vida de forma extraordinária. Então podemos perder amigos por causa de seguir a Cristo. Nós podemos perder amigos. Ser alvo de perseguição, isso acontece. Porque quando você começa a servir a Cristo, tem uns que dizem: agora tu virou crente? A gente passa a ser alvo de perseguição. Entretanto, a libertação dos laços terrenos deste mundo resulta em entrar na cidade permanente de Cristo, ou seja, na cidade futura, na Nova Jerusalém. Nosso passaporte está comprado e foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Isso é importante. E aí devemos oferecer os nossos lábios. O nosso lábio é como uma trombeta. A língua pronuncia que o coração está cheio. Lábio para quê? Para sair o verdadeiro louvor e confessar a Cristo como Senhor. Se confessarmos o Senhor Jesus, não será salvo somente nós, mas nós e a nossa casa. Nós temos que crer, confessar, acreditar que Ele é o Filho de Deus. E eu sei que Ele é o Filho de Deus. A devoção é a concentração em uma busca, propósito, causa especial. Aquele que é devotado a Jesus conhece a sua tendência carnal de tornar-se indiferente e procurar evitá-la. Ou seja, eu sei aonde eu sou fraco, por aqui eu não vou. Porque o que a palavra nos orienta? É para a gente fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir das propostas de pecado que Satanás vai oferecer. As Escrituras moldam formas de pensar do cristão, e ele dedica tempo à oração, à espera do Senhor, ao louvar e ao agradecer. Pratique louvor com persistência e paciência. Em tudo dei graça. O que é isso? Louve ao Senhor em tudo. Olha, Jó, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E Deus deu tudo em dobro, porque em tudo Ele dava graça. Então a gente começa a ver, Jó, ele recebeu uma experiência ímpar, eu posso dizer. O que aconteceu com Jó, talvez alguns cristãos não suportariam. Ele recebeu uma experiência ímpar, mas ele não negou a fé. E engraçado que lá no final ele diz: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aqui no começo da mensagem, o que foi que nós lemos? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele seguiu em paz com todos e buscou a santidade. E agora no final ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. É uma experiência sobrenatural. Moisés pediu para ver a face do Senhor. O Senhor mostrou só a sombra dele andando de costas, ele não aguentou. E Jó viu. Ah, mas isso é mistério de Deus, é experiência de cada um. Então a gente começa a entender aqui o que esses textos vão nos mostrando, vão nos direcionando uma coisa interessante. Olha só o que diz aqui no versículo 16 já. Eu quero primeiro ler o versículo 16 para você entender. E não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O que isso quer dizer?
Olha o que eu anotei aqui. Como sacerdote de Deus, abra em Apocalipse 1:6. Quem está com Apocalipse 1:6? Nós somos sacerdotes de Deus. Deus nos escolheu para ser sacerdotes. E eu vou explicar esse versículo aqui, que a gente já está finalizando, para você entender por que o Senhor tem nos chamado e está nos orientando a isso. Já, João? Show? Apocalipse 1:6? Lê bem alto aí, essa voz de trovão. Vai. Ele nos constituiu reino, sacerdote para seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Ele nos constituiu para sacerdotes. Então aqui eu digo, como sacerdote de Deus, os crentes oferecem sacrifício de louvor e serviço de dedicação aos outros. O fruto dos lábios aponta para o fato de que, como fruto de Deus, traz a vida. O Espírito Santo criará uma nova e viva adoração a Deus, vinda ser Hebreus 13:16. Foi o que nós acabamos de ler. Então, o que me chamou a atenção nesse versículo aqui é: não vos esqueçais da beneficência e a comunicação. Que é essa comunicação? É eu ter diálogo com o Senhor, através da oração e adoração. Sabe por que Satanás tem raiva da gente? Ele era um anjo de adoração, maestro de tambores no céu. Ele orquestrava ali e preparava tudo para adorar a Deus. Satanás cai, e a gente já tem a tendência natural de adorador. A gente nasceu com essa característica. Por isso que quem não conhece a Deus procura adorar alguma coisa. Pode prestar atenção. Há pessoas que não adoram a Deus e adoram um cantor, adoram um carro, adoram um emprego, adoram uma profissão, adoram um artista. E a gente, como igreja, a gente vai mostrar que essa adoração não tem que ser adorada para a criatura, e sim para o Criador. Então nós temos essa característica natural. Então aqui no versículo 16 diz que essa comunicação, através da oração e adoração, tem que existir. E ela é vertical. Entenderam? Então quando a gente começa a meditar na palavra, a gente vai aprendendo coisas profundas. De meu Deus, eu já tinha lido esse texto, mas não tinha percebido isso. Por isso que alguns irmãos dizem que eu não prego, eu dou aula. Eu vou ensinando aos poucos. Eu tenho paciência para isso. E no versículo 17 diz: obedecei de novo aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Ou seja, todo pastor, pastora vai dar conta de cada um de vós. Por isso que ele diz: velem, cuidem, honrem. E aqui eu anoto nesse versículo 17 e 18 em si: ao passos para uma obediência fiel. A fé acredita no que Deus diz e age de acordo com as o cristão ou crente desfrute do descanso para o qual Deus nos chamou todo o seu povo. Ele reconhece a obra completa de salvação, ao mesmo tempo em que obedece fielmente a cada instituição de Deus. Portanto, obedeça à liderança da igreja, reconheça e coopere com a liderança para facilitar o trabalho deles. Ore por eles. Hebreus 13:17 e o 18 que a gente vai ler. Então, ore pelos seus líderes. E vê que Paulo, os discípulos, antes de sair das cidades, lá das igrejas, diziam: orai por nós. E eu digo sempre: ore por mim também. Eu tenho orado, vocês orem por mim. No versículo 18: orai por nós, porque confiamos e temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então a gente pede oração. Hoje eu vejo que Deus marcou um encontro conosco aqui.
para nos ensinar, para nos moldar, para nos capacitar. E Ele marcou o encontro não só conosco, Ele marcou o encontro com muitas pessoas. Tem gente que assiste a live da igreja aqui lá de Portugal. Tem gente que assiste a live em outros países, aqui dessa igreja, porque o Senhor quer alcançar aquele povo também, quer abençoar aquele povo. E aí, em Hebreus 13:19, e rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mesmo depressa vos ver seja restituído, ou seja, vá até vocês. O que o autor está dizendo aqui? Eu vi aqui nesse versículo, vemos que o líder aqui, nesse versículo, tinha ministrado entre eles anteriormente, ou seja, ele esteve lá com eles, mas partiu para outro local, foi fazer a obra em outro local, e agora, querendo retornar, existem alguns obstáculos que estavam impedindo a sua volta. A oração pode destruir os obstáculos que impedem o retorno. Você vê que Pedro foi preso, não foi? Os irmãos entraram em oração. E o que aconteceu? O anjo foi lá e abriu a porta da prisão e mandou Pedro sair. A oração fez com que o anjo foi lá e abriu a porta, porque Deus deu a ordem. Então a gente começa a perceber que a oração, ela é fundamental para a vida dos cristãos. E sempre no final das cartas, dos evangelhos, aqui, né, das epístolas, a gente vê uma saudação. E aqui a saudação vem no final. Ora, o Deus da paz, né, o Deus da paz, que pelo sangue do Cordeiro, certo e eterno, tornou a trazer dos mortos o Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vós aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a vontade dele, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, ou seja, peço-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra de exortação ou de encorajamento, o conselho que eu mandei, suportai, recebei com alegria, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo. Timóteo foi preso e agora ele está solto. Vocês sabiam que Timóteo tinha sido preso? Pois é. Com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Olha como ele fala, a graça. Ele abençoa os irmãos. E aí, o que a gente aprende nessa mensagem de hoje? Todos nós, como cristãos, devemos ser fiéis e cumprir todas as vontades do nosso Senhor Jesus, com alegria e louvor nos lábios que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Então, devemos ouvir, não escutar, ouvir os conselhos e a instrução que o Senhor nos dá. Isso aqui, essa mensagem ela vai estar gravada, depois eu vou botar ela no YouTube. Se você quiser assistir de novo, você assiste e vai anotando o que precisa. Devemos ter amor pelos nossos irmãos. Nós aprendemos nessa mensagem hoje. Devemos ter amor, expressar esse amor. Ah, eu te amo. Na primeira oportunidade quer matar o irmão? Não. Tem que demonstrar esse amor mesmo. Se importar. O irmão não veio, dá uma ligada. Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Eu estou aqui, pode contar comigo. Isso é importante. Você quer ver uma coisa que eu vou falar aqui que muita gente não presta atenção? A gente muitas das vezes passa maior tempo no nosso local de trabalho. Nosso local de trabalho é uma família também. Aquelas pessoas precisam de Jesus também. E o que nós temos feito para pregar o Evangelho lá? Dê o testemunho. Faça um teste. Pregue para você mesmo, olhando no espelho, sabe? Comece a pregar olhando para o espelho e você vai ver o seu cacuete, a sua forma de falar. Cada um tem um cacuete, eu sei que eu tenho um. Cada um tem um jeito de falar. E comece a pregar.
Quando você for falar para a pessoa, você imagina o espelho e começa a falar, você vai ver que o Espírito Santo vai te usar 30 minutos. Você está amando o seu irmão, porque você está falando o único caminho que existe, que é Jesus. Devemos ter empatia pelo próximo como forasteiros e presos. Nós aprendemos isso hoje. Devemos, olhar os presos como nós estivéssemos presos como eles. Não foi isso que nós vimos? Os forasteiros como se nós fôssemos forasteiros na cidade dele. Nós temos que ver isso. Devemos honrar o matrimônio. Nós aprendemos isso. Há pessoas que tentam ridicularizar o matrimônio. Nós devemos honrar. A palavra diz isso. Honrar. O leito sem mácula. Temos que honrar. Devemos ter hábitos saudáveis diante do Senhor, sem apresentar avareza, amor ao dinheiro. O Senhor fala lá em Mateus, ele diz lá que não podemos amar a Deus e as riquezas. Não podemos amar dois senhores. Ou amar Deus ou não. Porque vai fazer a vontade de um e vai aborrecer o outro. Então, a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro está lá no céu. Então, nossa riqueza é o Senhor. Jesus não muda. Nós aprendemos isso aqui hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aprendemos também que o nosso altar é a cruz, que antes era símbolo de maldição, hoje é símbolo de salvação. Tudo que Deus toca muda. Lembra que eu falei isso no domingo passado? Tudo que é saudável cresce, ou seja, Jesus tocou e ficou saudável. Quer ser um cristão saudável? Deixa Deus te usar. E por fim, devemos oferecer o verdadeiro louvor a Deus e Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero orar por você nessa hora. Vamos orar e apresentar nossa vida ao Senhor. Vamos apresentar nossos pedidos ao Senhor, apresentar nossa família. Pegar, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, te damos graças, Senhor, por essa palavra que vem tocar o nosso coração, que vem transformar o nosso ser, que vem transformar a nossa vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor verdadeiramente tem mudado a nossa sorte, a nossa história. Hoje o Senhor veio nos ensinar a importância do amor fraternal, a importância realmente de amar os nossos irmãos, de honrá-los, Senhor, aquele que está do nosso lado, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque mesmo sendo muitos, somos um corpo em Ti. Então nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, apresentar a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, os seus sonhos e projetos, aqueles que têm dificuldade, Senhor, agora, de conseguir, Senhor, superar os problemas que têm surgido na sua vida, que tem, Senhor, de certa forma, se preocupado e chorado e não sabe o que fazer. Nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar paz ao seu coração, sabedoria e mostrar a saída, o escape, a solução. Que o Senhor mande um anjo agora, levando a bênção na casa desse servo, dessa serva, na vida desse filho, dessa filha, abençoando a sua família, o seu trabalho, os seus negócios. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar a nossa forma naquilo que não te agrada, que o Senhor venha mudar a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, pois nós queremos estar renovando a nossa mente diariamente, para agradar o Teu coração, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Espírito Santo tem trabalhado em nosso ser. Por isso, Pai, nós Te louvamos pela oportunidade que temos hoje de estar na Tua casa, podendo se alimentar da Tua palavra, podendo estar recebendo a instrução, podendo estar recebendo a orientação que vem lá do alto, que vem direto do Teu trono para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa revelação que
que abre nossos olhos para que possamos enxergar a Tua vontade, Senhor. Continua abrindo nossos olhos espirituais mais e mais e mais, Senhor, para vermos aquilo que é da Tua vontade, para discernirmos o que vem de Ti e o que não vem de Ti. Abre nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz mais alto e com som, compreendendo aquilo que Tu falas, Senhor. E recebe, Pai, a nossa adoração e gratidão todos os dias, porque nós somos verdadeiramente, Senhor, gratos pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por nos livrar de todo mal. Obrigado, Senhor, por estar nos providenciando tudo. Obrigado pela família que temos, porque tudo que acontece, Pai, tem a Tua aprovação. Por isso que nós temos que dar graça, em tudo dai graça, e nós sabemos que nosso altar é diante da cruz de Jesus. O nosso altar foi o sacrifício que Jesus fez, e nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, por essa palavra que vem preencher o nosso coração. E antes de encerrar, Senhor, esta oração, eu peço ao Senhor, se aqueles irmãos e irmãs e os que estão aqui na igreja têm alguma coisa que lhe incomoda, que precisa resolver essa semana, Deus, em nome de Jesus, coloca esta causa em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor tome a frente e coloque em ordem o que está fora de ordem. O que o Senhor venha abrir, Senhor, o que está trancado, o que está prendendo essa bênção chegar na vida do Teu filho, da Tua filha. Que o Senhor abra essa porta. Se for uma causa na justiça, se for, Senhor, algo, Pai, que precisa de uma resposta de cura divina, que o Senhor venha responder essa semana. Se for alguma reconciliação, se for algum problema de relacionamento, Deus, em nome de Jesus, que essa semana o Senhor responda de forma extraordinária, dando milagre para o Teu filho, para a Tua filha, em nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que pode, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar aí rapidinho, deixar uns avisos para a gente finalizar. Amém? Alguns irmãos estão fazendo conosco a parte do seu dízimo, da sua oferta. Vocês viram que eu não tirei. Eles dizem, a gente está, pastor, eu estou com uma oferta aqui, quando é que eu posso levar na igreja? Eu não sei se alguém tem aqui algo para ofertar, ou dizimar, se tiver te ora, está aqui o gasofilar, se não tiver não tem problema. Eu louvo a Deus, porque os irmãos, eles têm aí verdadeiramente orado, e o Senhor tem levantado pessoas para abençoar aqui o local. A gente tem conseguido honrar, né, com aquilo que a gente tem que pagar, comprar algumas coisas para a igreja. Graças a Deus, Deus tem abençoado. E eu queria chamar o João para fazer essa oração por esses irmãos que têm sido fiéis na parte do dízimo, da oferta missionária. Eu acho muito importante isso, a gente está orando por esses irmãos e irmãs. Eu tenho orado em casa por esses irmãos. Hoje de manhã nós recebemos, aí já estamos direcionando para o que vai ser pago essa semana, o que vai ser comprado. E graças a Deus o Senhor até aqui tem nos ajudado e vai continuar nos abençoando, amém? Então o João vai fazer essa oração e logo em seguida eu faço a oração encerrando para a gente ir para casa, tá bom? Amém. Oremos. Nosso Deus Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas, Senhor, nesta noite aqui. Te agradecer também porque tens abençoado a cada irmão, Senhor. Os irmãos que têm contribuído, ofertando, Senhor, pois sabemos que Tu tens poder para abençoar cada um deles, Senhor. Pedimos que esteja abençoando essa semana também aqueles irmãos que estão em missões, apesar da dificuldade, mas eles estão ali firmes, e muito dessa oferta está indo para ajudar a eles. Então, esteja abençoando também a administração da igreja, que está ali contabilizando também, Senhor, e é em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos fazer a última oração, para a gente ir para casa. Aí bote a mão no seu coração.
receba aí essa ministração. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui. Nós te damos graça, te louvamos. E agora, no retorno da nossa casa, Pai, que o Senhor abençoe esse retorno em nome de Jesus. Que nos cultos durante a semana, nas lives, nas programações que estejamos presentes, que o Senhor, Pai, esteja sempre conosco nessa semana, nas decisões que vamos tomar. Nós cremos que seremos vitoriosos e estaremos dando testemunhos de grandes maravilhas que o Senhor vai estar fazendo no nosso meio. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de nosso Deus o Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.